Valeu, Berto. É isso. Bom, boa noite então, galera. Hoje a gente vai dar sequência aqui nas nossas aulas de física. Hoje, especificamente, a gente vai estar abordando aí leis de Newton, tá? E agora, a gente estudou até agora todas essas coisas lá com o Rafa em relação à cinemática, né? Então, a gente basicamente fechou esse pacotinho da cinemática, fecha ele de uma maneira melhor ainda amanhã no nosso plantão de dúvidas, não percam, 19h30, mesmo horário, mesmo link. E agora a gente vai iniciar a nossa outra grande área, que é a dinâmica, né? Então, se antes na cinemática a gente estudava lá o carro em movimento, agora a gente vai passar a estudar o que causa esse movimento, como ele acontece, né? E aí, para a gente estar desbravando essa nova área aí, a gente vai estar contando comigo, o Luiz, eu sou o Luiz, não sei quem lembra de mim das outras apresentações, e com o Miguel, que é o outro que está ali com a câmera aberta. Miguel, diga oi aí. Boa noite, pessoal. A gente vai dividir esse conteúdo de dinâmica e a gente espera deixar o mais simples possível, né? Mais didático. Então, o feedback de vocês também é muito importante para vocês falarem se a gente está indo rápido, se a gente está indo muito devagar, que eu acho impossível, mas se a gente estiver indo bem rápido. Então, conversem, tentem conversar o máximo com a gente, para a gente entender esse lado e conseguir apresentar o melhor conteúdo para vocês, beleza? É isso. Só reforçando, pessoal, nós recebemos alguns feedbacks de vocês, e é justamente pensando nisso que o Miguel está falando isso agora, que eu reforço isso, e que a gente já vem preparando as nossas próximas aulas. Então, assim, não é para ficar acanhado, qualquer problema, por favor, não fale com a gente, não quer falar com a gente? Não tem problema. Fala com qualquer outra pessoa do cursinho que isso vai chegar na gente. Fiquem tranquilos, tá bom? Críticas são sempre muito bem-vindas. É para vocês isso daqui, não é para a gente, tá bom? Então, é basicamente isso, pessoal. A ideia é fazer umas aulas bem mais descontraídas, não deixando de ter exercícios, focando onde a gente quer chegar, onde cada um de vocês quer chegar. E é isso. Vamos começar então, beleza? Galera, então assim, como vocês vão perceber que ao longo das próximas aulas, a gente hoje é a lei de Newton, na próxima aula vai estar vendo algumas coisas relativas a tipos de força, depois outros tipos de aplicações. Vocês vão perceber que vai ter umas aulas que eu falo mais, tem aulas que o Miguel fala mais, mas a gente vai buscar sempre fazer umas aulas meio que em conjunto aí, para ficar uma coisa mais dinâmica, para vocês não se cansarem também, porque às vezes acaba até enchendo o saco mesmo, cansando um pouco, falando ao pé da letra, direto a mesma pessoa ali falando, né? Então, é isso. Vamos lá, então? Bom, hoje exclusivamente, galera, só confirmando, tá dando para ver show de bola a apresentação, né? Beleza. Então, ó, só reforçando o que a gente já conversou, a gente vai ver agora a primeira lei de Newton, segunda lei de Newton e a terceira lei de Newton. E no final da aula a gente vai ver algumas aplicaçõezinhas, beleza? Bom, como que a gente vai entender a primeira lei de Newton, né? Olha ele olhando aqui para a gente já, para não esquecer. Eu acho engraçado essa carinha dele, porque parece que o meme já vem pronto, né? Esse sorrisinho debochado, mas é isso, vamos embora. Então, ó, eu vou ler aqui para vocês rapidinho, só esse começo. Quando estamos dentro de um carro e ele contorna a curva, o nosso corpo tende a permanecer na mesma velocidade que ele estava antes, aqui submetido na curva. Isso dá a impressão do quê? Que a gente está sendo jogado para fora da curva. Por quê? A velocidade vetorial, ela sempre vai estar indo tangente ao círculo. Então, a gente tem ali o carro fazendo a curva, que é um círculo, mas a velocidade vai estar sempre saindo para fora, beleza? E daí ele fala, outro exemplo, né? Quando estamos em um carro em movimento e ele freia de repente. O que é a tendência? É você ir lá e dar com a testa no banco da frente, beleza? Isso aí é o padrão, acho que quem nunca passou por isso é que tá certo, porque tá usando o cinto, né? Eu normalmente esqueço de usar o cinto atrás, olha só. Enfim, beleza, e daí? Conclui isso aqui. O corpo ele só vai alterar o seu estado de inércia. O que é o estado de inércia? Está parado. Ele estava parado dentro do carro,
Como que isso vai mudar? Se alguma coisa atuar nele, que coisa? Uma força, diferente de zero. Então, por exemplo, a gente tem ali o carro deslocando, por exemplo, de mim em sentido a vocês, beleza? De repente, ele começa a frear. O que está fazendo ele frear? Bom, é uma força de sentido contrário à trajetória dele. É esse último tópico, é uma força atuando sobre ele em direção contrária ao movimento. E aí, quando a gente tem isso, a gente está quebrando a inércia de quem está dentro do carro, por exemplo, que é a gente lá sentado bonitinho, dando com a cara no vidro. Ou dentro do ônibus, quando ele está andando, o motorista freia para parar no ponto, tu vai parar lá do outro lado do ônibus. Beleza, e como que a gente pode entender isso de uma maneira muito mais simplificada, digamos assim? Bom, eu tenho aqui, o Rafa ele usava um patinho, né? Eu trouxe um cavalo aqui. Para quem gosta, não sei se vocês curtem isso aqui, acho que é do Harry Potter, não sei. Tava largado no armário, foi o que eu achei. Então, ó, vamos lá. Vamos fingir que o caderno, ele é o ônibus, beleza? O caderno é o nosso ônibus. E daí, a gente tem o nosso cavalinho aqui. Bom, reparem que ele está andando para lá e para cá bonitinho. O caderno, em relação a mim, está andando, concorda? De um lado para o outro. Mas o cavalo, em relação ao caderno, está parado, concorda? E daí, vamos supor que eu estou andando daqui para cá e de repente eu parei. O cavalo caiu. Por que que eu estou andando daqui para cá? Eu parei, ó, agora não caiu. Cai, desgraça. Aí, ó, tá vendo? Tá contra mim o raio do cavalo. Ó, caiu. Por que que ele cai? É justamente por isso. Enquanto eu estou deslocando daqui para cá, numa velocidade X constante, reparem, eu vou e volto, mas o cavalo não para. Por quê? Eu não estou tendo uma força resultante de maneira que faça com que essa inércia seja quebrada, com que esse momento do cavalo estar parado em relação ao livro seja quebrado. Porém, quando essa força, igual a gente lê ali no último tópico, ela é diferente de zero, então, ó, eu vou parar o meu braço, teve uma força que atuou para lá, certo? Eu estava vindo para cá, a força atuou para lá, contrário ao movimento. Ela atuou de maneira que quebrou a inércia do cavalinho. Então, eu estava vindo para cá, o cavalinho quis continuar andando para cá, mas o livro parou. Então, o que acontece? Ele continuou e o livro parou, então ele caiu. É justamente o que acontece com a gente dentro do ônibus, dentro do carro, com o nosso cavalo, etc. Beleza? Deu para entender, gente, certinho? Primeira lei. Ficou claro para todo mundo? Miguel, alguma coisa a acrescentar? Para mim ficou clara a Não, explicação. eu acho que é isso mesmo. Show. Fechou, então. Mas, galera, convenhamos, né? Primeira lei de Newton, inércia. Meu, quem vai lembrar desse nome? Tá bagulho complicado. Daí, isso me lembra uma coisa. Lembra numa aula do Rafa, que eu dei um exemplo? Do domingo de manhã, o Globo Rural lá. Todo mundo assiste o Globo Rural, depois assiste o dos carros lá, acho que é Auto Esporte, não lembro o nome. No domingo também tem outra coisa que às vezes a gente vivencia, né? Almoço de família, né? E almoço de família sempre tem aquela tia, aquele tio que chega assim, com a piada do pavê, perguntando do namoradinho, padrão, né, gente? Isso nunca muda. E vocês acreditam que aqui na primeira lei o Newton também tinha uma tia parecida, e aí ficou o nome para a primeira lei. É a tal da tia Nércia. Então, tia Nércia é a primeira lei do Newton. Ele olhou e falou, vai ser a tia. Pronto. Então tá resumido. Qual que é a primeira lei de Newton? É a tia Nércia. Não tem erro, gente. Tia Nércia. Qual que é o negócio da tia Nércia? Ah, o cavalinho parando e o peão foi embora, caiu. É o ônibus andando e você que está lá dentro continua o movimento, mas o ônibus parou. Essa é a tia Nércia. Primeira lei de Newton. Fechou? Então vamos lá. Segunda lei. Princípio fundamental da dinâmica. PFD. Beleza? Tá. Por que a gente vai chamar de princípio fundamental da dinâmica?
Ele vai trazer para a gente uma equação que ela vai descrever a partir dela, junto com algumas outras ferramentas, eles vão descrever diversos tipos de movimentos que a gente vai estar estudando ao longo das próximas aulas. Então, reparem uma coisa curiosa. Primeira lei de Newton e essa tal dessa equação da segunda lei são ferramentas que a gente vai estar usando para estudar as próximas aulas, certo? É justamente por isso que hoje a gente vai ter um pouco dessa aula um pouquinho mais teórica, mas ainda assim vai ter uns exercícios, e aí a partir das próximas aulas vocês vão ver muito mais eu, o Miguel, falando assim, lembra lá da tia Nércia? Lembra lá do PFD? Então, a gente vai usar isso aqui agora nesse exercício, para entender como ele funciona. Então, hoje, pessoal, são ferramentas que a gente está estudando, beleza? Então, só reforçando de novo, qualquer momento, qualquer dúvida, abre o microfone, manda mensagem, sem erro. Demorou? E aí, como que funciona a segunda lei? Bom, é o famoso FMA. Força é igual a massa vezes aceleração. Bom, então vamos ler slide, né? A desgraça do EAD, rapidinho. A segunda lei de Newton diz que a força é sempre diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Se a gente colocar uma setinha para cima aqui, ou seja, à medida que a força aumenta, a massa também vai ter uma setinha para cima, aumentando, e a aceleração também vai ter uma setinha para cima, aumentando. Então, o que isso significa? Conforme eu aumento a aceleração, a força aumenta. E se aumentar a massa, a força aumenta, certo? Um lado é proporcional ao outro. Então, peguem ali o nosso igual e pensem em dois lados, tá? Não vamos confundir ali que a aceleração é diretamente a massa, por exemplo, tá? Então, se eu aumentar a aceleração, a força aumenta. Se eu aumentar a massa, a força também aumenta. E o produto da massa pela aceleração vai ser também, obviamente, proporcional à nossa força. Então, F, nossa força, é a resultante de todas as forças que agem sobre o corpo, em newtons. Então, para quem lembra, lá na nossa primeira aula, quando a gente soltou o material no Clésion, foi junto para vocês uma fotinho com diversos nomes, diversas letras, F, G, um monte, whatever. E cada uma dessas é uma unidade da física, é uma grandeza da física. E ao lado, a nossa unidade. Então, vocês podem ver lá que a unidade de F é newtons. M é a massa do corpo, a qual as forças atuam. Então, a M, que é a nossa massa, vai ser qual unidade dessa grandeza? Quilogramas, beleza? E a aceleração? Aquela aceleração. Bom, metros por segundo ao quadrado, beleza? E daí, eu queria fazer uma observação aqui, galera. Antes de mais nada, aceleração é vago, é vago. Alguém aqui, antes de eu explicar de novo o que é aceleração, quer colocar alguma dúvida em relação a ela que ficou das últimas aulas? Não. Beleza. Então eu vou explicar de novo o conceito. No começo é esquisito entender, mas depois fica tranquilo, beleza? Então vamos lá. Aceleração. Você tem um carro se deslocando em 100 metros, por exemplo. A velocidade dele vai variar. E a aceleração? O que quer dizer? Bom, a aceleração é justamente quando a gente tem uma velocidade que varia, beleza? Ficou claro? Ou está muito confuso ainda em relação das últimas aulas? Eu sei que a aceleração é um negócio esquisito de entender, mas é tipo assim, ela vai mostrar para a gente como funciona a variação da velocidade. Esquisito ou não? Miguel, se quiser complementar, fica à vontade. Então, eu acho que para ficar um pouco mais claro, a aceleração
ela é positiva, né? A aceleração ela aumenta. Se um carro ele está indo a 10 km por hora, depois ele vai a 20 km por hora e depois 30 km por hora. Então essa velocidade dele aumenta. E esse fato da velocidade ir aumentando significa que tem uma aceleração positiva. Não tem muito mais o que a gente complicar para vocês que vai ficar mais difícil, né? Perfeito, é exatamente isso. E aí a gente pode refletir isso, né, gente, num negocinho que é o que a gente classicamente vê por aí, né? Que são os nossos gráficos, que é o desenho do gráfico. Então, se a gente for fazer isso... eu tenho um negócio melhor aqui, quer ver? Se a gente for fazer isso, a gente pode vir aqui, ó, vamos pensar num grafiquinho aqui, ó. Opa, aqui e aqui. O Miguel, ele falou pra gente, a aceleração maior que zero. Se ela é maior que zero, ela é o quê? Positiva, certo? Gente, perdoa meus garranchos, viu? Se a aceleração é positiva, a gente vai ter mais ou menos isso aqui. Então, se a gente fizer o tempo variando pela velocidade. Então, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Então, a gente tinha... Vamos colocar aqui exatamente o que o Miguel falou. 10, 20 e 30. Pode reparar que a velocidade está aumentando ao longo do tempo. Então, a nossa aceleração é maior que zero, portanto, ela é positiva. Mas e se ela estivesse diminuindo? Reparem que daí a gente teria... Peraí que vai ficar muito apertado esse negócio. Boa. Vai ter... Aí, se a gente fizer o contrário, né? Então, a gente vai ter aqui o nosso tempo e a nossa velocidade. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Velocidade. É que eu fiz negativo, né? É tanso demais. Foi mal, galera. Vamos lá. Então, eu tenho 10... Eu ia falar para você fazer o contrário. Então. Eu pensei no negativo, eu fiz o plano cartesiano ao contrário. Enfim. 10, 20, 30, 20 e 10. Daí, vamos colocar no tempo aqui. No tempo 1, estava 30. No tempo 1, estava 30. 20, opa, daqui para cá. Então, o que vai acontecer com a nossa velocidade? Ela vai estar diminuindo, vocês concordam comigo? Montei o gráfico ao contrário, mas enfim, não liguem para esses números aqui, não. Foquem aqui, ó. A nossa velocidade, em função do nosso tempo, ela está diminuindo, 30, 20, 10. Se a velocidade está diminuindo, a nossa aceleração, ela vai ser negativa. Perfeito? Então, é basicamente isso. Quando a gente pegar um exercício de que ele fala aceleração, já coloca o gráfico na cabeça. Positiva crescendo. Bom, então a minha velocidade vai estar aumentando em função do tempo. É negativa. Bom, então a minha velocidade vai estar diminuindo em função do tempo. A gente consegue resumir muito bem a interpretação dela quando pensa no gráfico logo de cara. Beleza? Então vamos voltar para a nossa aula aqui. Aí. Bom, e daí, qual que é a nossa unidade de aceleração? É quase a unidade da velocidade. A gente tem que tomar sempre muito cuidado para não confundir isso. Mas é o metros por segundo, velocidade. Metros por segundo ao quadrado, aceleração. Beleza? Então, se a gente for, por exemplo, pegar aqui a nossa equação, FMA, força igual a massa vezes aceleração, e passar isso, eu quero olhar para essa equação só pensando nas unidades. Bom, então eu vou ter que Newton é igual a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. É a mesma coisa. Então, se eu pegar FMA, Newton, quilograma por metro por segundo ao quadrado, você já consegue desmascarar a equação. Ele jogou lá no enunciado do exercício. Ele pôs os 3 dados lá, mas ele não deixou muito claro o que é o que. Mas ele deixou a unidade do lado. Bom, eu sei que Newton é igual a quilograma por ms ao quadrado. Bom, então eu pego pelas unidades e eu consigo colocar cada um no seu lugar. Beleza? Alguma dúvida, galera? Por favor, só falar. Se estiver indo muito rápido também, só falar. Qualquer coisa. Fique à vontade.
eu tenho um jeito que eu lembro que eu decorei a unidade de aceleração há um tempo atrás. É que, por exemplo, a aceleração ela é parecida com a velocidade, mas a velocidade que varia em função do tempo é essa aceleração. Então, o tempo é segundos. Então, você tem que colocar um S a mais, que é o 2. Então, a velocidade é metro por segundo, que é o m/s, só que ela varia em função do tempo. Então, você tem que colocar mais um S. E daí eu decorei que tem um S virado para a direita e um S virado para a esquerda, que era o 2. Então, metro por segundo ao quadrado. Tem um Szinho olhando para a direita e um Szinho olhando para a esquerda. Mano, genial, velho. Eu nunca tinha pensado nisso. Aí, galera, ó, dica do Miguel, excelente, mano. Mas não fui eu Newton. que inventei também. Não, Meu professor. não, mas agora que o professor é você, mano. Fala que foi você. Já é. Mano, Newton, quilograma, M. O quê? SS. Já era. MSS, metros por segundo ao quadrado. Fechou, galera? Bom, daí a gente olha para tudo isso e volta no slide anterior. Qual que é o nome disso aqui mesmo? PFD, Princípio Fundamental da Dinâmica. Aí a gente volta no slide de conteúdo. Vê tudo isso aqui. Vê eu e o Miguel explicando para vocês. Qual que é a primeira coisa que vocês pensam quando vê tudo isso, gente? É para fuder, né, mano? É para fuder, é PFD, pronto. Já não dá mais para esquecer a segunda lei. Então a gente já tem a tia Nércia na primeira lei, o para fuder é a segunda lei, que é o PFD, sem erro, e daí a gente entra na terceira lei agora, beleza? Então vocês não esqueçam isso aqui. Primeira, segunda lei. Primeira, segunda, terceira. Então vocês vão pensar tia Nércia, PFD, e aí a próxima a gente vai ver agora. Bom, terceira lei de Newton. Na cinemática, a gente estuda o movimento sem compreender a sua causa. Na dinâmica, estudamos a relação entre força e movimento. É justamente aquilo que eu falei nos slides anteriores. Que a gente, quando estava lá com o Miguel, a gente estudava o carro se deslocando, o carro andando, se movimentando. Agora, a gente quer entender o que está atuando no carro, causando esse movimento. O que está atuando, por exemplo, no nosso cavalo aqui, parado. Eu empurrei ele. O que aconteceu no cavalo que fez ele ter esse movimento? Foi uma força que foi aplicada sobre ele. Vocês concordam? E daí, a terceira lei, ela tem um pouquinho a ver justamente com isso. Porque na grande maioria das vezes, todas as vezes praticamente, a gente vai ter ali uma força envolvida. E aí, como que a gente pode ler isso bonitinho? Bom, as forças, elas atuam sempre em pares. Você nunca vai ver, por exemplo, eu empurrei o cavalo. Só tinha a força da minha mão aqui. Não. Para toda força de ação, existe uma força de reação. Então, o que acontece? Quando eu pego o meu cavalinho, e eu estou aplicando essa força nele, nessa direção aqui, ó, de mim para vocês, e ele cai, no mesmo instante que eu estou fazendo isso, ele está aplicando uma força de mesma intensidade na minha mão. Na mesma hora. Porém, não tem resistência nenhuma na frente, então ele vai embora. Beleza? E daí a gente vem aqui, né? Um exemplo. Quando uma bola atinge um rosto de uma pessoa com uma força F, o próprio rosto da pessoa exerce na bola uma força F, de igual intensidade e direção, porém com sentido oposto. Então, o que acontece? A gente tem aqui. Aí a gente volta também um pouquinho naquilo lá que o Rafa falou nas aulas passadas, né? Intensidade, direção e sentido. Então, o que acontece? Eu estou aqui empurrando o cavalinho, beleza? A gente está, vamos supor aí, hipoteticamente, primeira coisa que ele fala, intensidade. Então, 1 Newton, por exemplo. Eu estou aplicando 1 Newton aqui, ele está aplicando 1 Newton de volta. Beleza. Segunda coisa, direção, mesma direção. Então, o que acontece? Ambas as forças estão na horizontal. Se eu fizer assim, por exemplo, seria na vertical, mas a direção delas é exatamente a mesma. E, por fim, com sentido oposto. Então, se eu estou aplicando daqui para aí, ele está aplicando daí para cá. Beleza? E daí, se a gente for desenhar isso, ia ficar um negocinho mais ou menos assim, ó.
A gente tem aqui, eu não vou desenhar um cavalinho, obviamente, né? Porque meus dons artísticos nesse negócio aqui não são dos melhores. Então vamos imaginar aqui essa bolinha, sei lá, finge qualquer coisa aí. Aí a gente faz uma setinha para cá representando a força que está indo daqui para aí, beleza? E aí a gente coloca aqui 1 Newton. O outro caso seria exatamente o oposto, que aí a gente pode desenhar ela aqui, certo? E aí vocês podem ver, pode ter diversos tipos de interpretações, como, por exemplo, desenhar isso aqui, ou desenhar isso daqui, seria basicamente a mesma coisa. Eu estou representando as forças atuantes, mas eu tenho que entender o seguinte, uma está para um lado e a outra está para o outro. Isso é o que vai mudar. Se eu dou um soco na minha mão, a outra mão está fazendo para cá, e essa para cá. Beleza? Bom, então voltando aqui rapidinho. Apresentar. Beleza. E daí, a terceira lei é o seguinte. Eu não tenho um nome legal para ela, gente. Precisamos pensar num nome. Quem tiver, fala. Mas para mim, eu sempre guardo esse exemplo. Então, a terceira lei, para mim, quando eu penso, terceira lei de Newton, é bola na cara. Pronto. Basicamente é isso. Mas então, vamos lá. Resumindo. Primeira lei. Domingo de manhã, domingo no almoço é a tia do pavê. Que tia do pavê? É a tia Nércia. Segunda lei. É o PFD, é o pra fuder. FMA. Newton, quilograma, metros por segundo ao quadrado. MSS. Beleza? Terceira lei, bola na cara. Ação, reação. Se você bateu, você vai tomar de volta. Se você tá lá no domingo, almoçando, a sua tia foi lá e perguntou, e os namoradinhos? Ela fez a ação. Qual vai ser a sua reação? Tia, e aquele tio lá que você casou, mó chatão? É a sua reação. Para toda ação tem uma reação. Beleza? E daí, vamos seguir agora para alguns exercícios. Beleza? Pessoal, peraí, vamos voltar rapidinho. Alguma dúvida? Ficou alguma coisa aqui, galera? Primeira, segunda e terceira lei. Vejam que, assim, são conceitos que eu falando aqui parece ser coisa simples e tal, mas a gama, a amplitude de aplicação disso é tão grande, a gente consegue aplicar essas leis em tanta coisa. Fala tu, caiu? Aconteceu o quê, Miguel? Caiu aqui? Eu acho que caiu aqui, mas eu não sei se é só para mim. Não sei. Caiu, galera, para todo mundo? Se Como alguém do chat Ainda puder tá confirmar. no slide. Pra mim tá aparecendo também o slide. Fechou então. Caiu voltou, pra mim Maria? só, então. Obrigado, gente. A Maria falou que caiu. Mas já voltou. Beleza, então. Bom, então vamos lá. Primeira lei, tia Nércia. Segunda lei, PFD. Terceira lei, ação, reação, bola na cara. Galera, dúvidas? Agora é a hora. Vocês entenderam certinho? Todas as três? Que boa. Bom, então agora vamos entender um pouquinho melhor como a gente pode aplicar isso daqui, né? Alguém se voluntaria para ler o enunciado? Vocês querem que eu leia? Quando a gente está no presencial é mais fácil da galera querer ler, né? Posso ler? Aí, ó. Boa, Ana, gostei. Pode ler. Tá, vou ler. Enem 2017. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simulam uma colisão de 0,30 segundos de duração, e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com aceledômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros, como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes.
O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Muito bom, obrigado, Ana. Daí, a pergunta dele é o seguinte, gente, ela não está aqui, mas ele pergunta o seguinte para a gente. Qual dos cintos, reparem que ele coloca 5 opções de cintos, e aí para cada cinto a gente tem uma análise diferente no gráfico, olha ali. E aí, cada cinto vai ter um comportamento de aceleração em função do tempo, né? E aí a pergunta é justamente essa, qual é o cinto que vai trazer a maior segurança para o cara que está lá dirigindo, né? E daí, antes de mais nada, vamos só analisar essa questão rapidinho. Reparem que não é uma questão tão antiga, foi do Enem 2017, mas ela tem um padrão clássico aí de Enem, né? A Bíblia para ser lida. E aí reparem que esse enunciado é gigante, e se a gente só ler a pergunta e for direto para o gráfico, a gente não precisa ler enunciado. Porque aqui a questão é o seguinte, ele passou para a gente esse valor de 0,30 segundos de duração. O que é esse 0,30 segundos? É justamente quando eu pego o meu cavalinho, eu estou aqui andando, então vamos supor que eu estou a, sei lá, 10 km por hora. E de repente eu começo a ir mais devagar. A partir do momento que eu começo a ir mais devagar, até o ponto que eu cheguei a 0 km por hora, ele mediu. E isso durou 0,30 segundos, certo? Então, esse 0,30 é justamente o tempo de desaceleração, certo? Que é essa duração ali. Ali, no caso, ele fala, né? Simula uma colisão. O que é a colisão quando o carro está batendo? É quando ele está andando aos seus 10 km por hora e, de repente, para. Só que desses 10 km por hora até chegar a 0 km por hora, isso demanda um tempo, certo? E o tempo, nesse caso, são 0,30 segundos. Beleza. E aí a gente segue analisando, né? Aí ele fala, esse equipamento registra o módulo, sei lá das quantas. Gente, reparem que o enunciado não traz para a gente algo que dê para fazer uma conta, etc. E normalmente quando a gente vê uma questão dessa, qual é a primeira coisa que a gente quer refletir? Conta, a gente sai louco, né? Qual equação eu coloco? Sai fazendo 1001 contas. Se a gente parar para olhar, ele já traz a resposta para a gente dentro do gráfico. Por quê? Vamos pensar no nosso PAFUD, o PFD, beleza? A massa dos bonecos é a mesma, ela não muda, certo? Ele não cita isso aqui, mas ele não fala em momento nenhum que a massa dos bonecos é diferente. Mas vocês concordam comigo? Não, ele fala aqui, os parâmetros com massa do boneco, dimensões, foram os mesmos. Pronto, eu que estou enganado, desculpa. Então a massa é a mesma para todos os bonecos, e os parâmetros também. Então é como se eu pegasse o mesmo carro, o mesmo boneco, batesse uma vez. A mesma coisa de novo, 2, 3, até fazer 5. Só que em cada uma das 5 vezes eu coloquei um cinto diferente. Beleza? Então, vocês concordam comigo que eu tenho o F em newtons, eu tenho o N e a aceleração, certo? Em todos os casos, a gente vai ter ali o F vai ser o que determina para a gente, porque a massa é a mesma e a aceleração vai ser a mesma, porque ela é um parâmetro. Ele diz isso aqui, ó. Velocidade imediatamente antes e após. Se a velocidade ela é um parâmetro constante para todas as análises, vocês concordam comigo que a velocidade variando de forma igual em relação ao tempo, eu tive uma aceleração que não vai se alterar? Então, sabendo disso, o que vai influenciar na segurança dos cintos no meu F, M, A? É a força, é a pancada que vai estar batendo ali na cara do caboclo. Beleza? Então, o que a gente tem que escolher? Vocês concordam comigo que, quando a gente achar... tá, agora vamos voltar numa outra coisinha que eu falei. Lembra quando eu falei que a aceleração, ela é diretamente proporcional à força? Se eu aumento a aceleração, eu aumento a força. Se eu diminuo a aceleração, eu também diminuo a força. Elas são diretamente proporcionais. Então, vocês concordam comigo que quanto menor a aceleração, menor vai ser a força? E quanto menor for a força, melhor vai ser a segurança do cara que está lá no carro.
Então, o que, que a gente tem que escolher? O cinto que tem a menor aceleração em toda essa variação. E aí vocês lembrem que essa aceleração que a gente está vendo aqui é justamente o quanto que ele segura antes do cara dar a pancada no banco, e não a aceleração do carro em si, beleza? Que é justamente como ele diz ali, a desaceleração. Então, olhando para o gráfico, qual que é aqui a linha que tem a menor aceleração? O que vocês me dizem aí? Mandem no chat aí qual cinto vocês acham que é o mais seguro. É justamente isso, galera. Igual a Sofia. Não, deixa eu fazer um comentário paralelo agora, galera. Esse negócio aqui, vocês separaram que eu perguntei qual é a resposta, aí eu fiquei um tempinho quieto, aí vocês mandam o negócio. Sabe o que, que eu me sinto? Naquele programa Adora Aventureira, mano. Que ela manda a pergunta e fica esperando. Aí a criancinha responde lá em casa, aí depois ela. Mano, é igualzinho isso, é impressionante. Enfim, é isso mesmo, igual a Sofia e a Ana falaram, né? É o cinto 2. Por quê? Ele tem a nossa menor aceleração, beleza? E isso aqui foi uma questão do Enem 017. Textos enormes que vão de nada a lugar nenhum. Na verdade, vão, para a gente ter todas essas conclusões. Mas, assim, tem sempre que ter uma concentração na análise do gráfico, né? Porque ela foi o fator determinante para a gente chegar nessa questão. Juntamente com o quê? Com a nossa ferramenta PFD, segundo a lei de Newton. Peraí, deixa eu ler aqui o que a Ana mandou. Gente, sou meio cego, foi mal. Por isso que eu fico olhando de perto. Aí, ó, tá vendo? Provavelmente eu ia a prova inteira arrumando uma conta. Então, e não precisa fazer conta nenhuma, gente. Vocês entenderam? E daí foi o quê? Aplicação de conceito. PFD, análise de gráfico, conclusão. Beleza? E aí a gente lembra do que eu falei. A aula de hoje são 3 ferramentas. Primeira lei de Newton é a tia-inércia, segunda lei é o pra fuder, terceira lei é ação, reação, o bola na cara. É isso. Fechou? Então, vamos para a última lei. Gente, alguém... Deixa eu voltar, né? Eu sempre esqueço disso. Alguma dúvida, galera, nesse exercício? Tranquilo? Beleza. Vamos lá, então. Próximo exercício. Alguém se voluntaria para ler? Acho que tem alguma pessoa que não entendeu no chat. Calma aí. A Maria disse... Acho que não peguei. Achei que seria opção 1. Vamos lá, vamos voltar, sem problemas. Cinto 1, qual que é? Esse aqui. Beleza. Maria, você quer explicar para a gente o porquê você achou que era a opção 1? Então, eu estava acompanhando aqui embaixo e eu acho que o que eu me perdi foi aqui, ó, 0,00 e 0,15. Entendi. Entendeu? Nessa parte ali que eu não entendi. Daí eu achei que seria a primeira opção. Daí as meninas colocaram 2 e você disse que estava certo. Entendi. Não, se tu puder me dar uma ajuda nisso aí. Vambora. A questão é o seguinte, deixa eu só... Beleza, tem tempo ainda. Então, ó, a questão é assim. Para chegar na resposta, e foi tão fácil responder o 2, por quê? Quando eu falei que a aceleração era diretamente proporcional à força, geral já olhou direto só ali na esquerda, na aceleração. Ninguém ligou para o tempo. Mas é interessante você ter olhado por tempo. Por quê? Embaixo, o que significa esse 0, 005, 010, 015, 20, por aí vai. É justamente o tempo que durou a desaceleração com aquele cinto. Naquele experimento, vamos chamar assim, naquele caso. Porque foram 5 vezes que foi realizado o mesmo teste, teste. E daí, nesse teste do cinto 1, ele foi do 0, começou no 0 e foi até o 0,15, certo?
Ou seja, foi o tempo que ele aguentou até desacelerar tudo, o corpo, entendeu? Até chegar no zero, a aceleração. Então, você repara, ó, vamos lá. Começou aqui o nosso teste. A desaceleração, a aceleração começou. E o tempo foi passando. Repara que ela teve um pico e depois ela caiu bruscamente até chegar. Aí aqui, a gente teve toda a aceleração. Daqui do pico para a direita, já foi desaceleração. E a partir disso, a gente teve o tempo chegando ali em 0,15 e a nossa aceleração em zero, certo? Porque uma desaceleração, a tendência dela é chegar a zero. Beleza. Você concorda comigo que isso aqui foi uma coisa brusca? Da mesma forma que o cinto 3 também foi uma coisa muito brusca, e o 5 também, só o 4 que foi um pouquinho mais razoável, mas todos esses têm um pico, eles foram bruscos, vocês concordam? Então, muito provavelmente o boneco deu com a cara no banco e o cinto não aguentou muita coisa. Por quê? O movimento total é 0,30 segundos. Mas o cinto só aguentou naquele períodozinho de tempo. Ele não aguentou no movimento todo, né? E daí, justamente com isso, está relacionado o quê? O quanto que ele conseguiu segurar o passageiro enquanto ele ia para frente, certo? O tempo que ele aguentou segurar o passageiro. Então, aqui começou a frear, aqui em cima. Ele não aguentou segurar muito e já caiu logo. Aqui, foi acelerando, começou a frear, não aguentou, já caiu logo. Nesse aqui é a mesma coisa, foi acelerando, quando chegou aqui em cima, começou a frear, e aí caiu. Nesse aqui é a mesma coisa, foi acelerando, chegou aqui em cima e começou a frear, também não aguentou, e caiu logo. Quando a gente vai analisar o cinto número 2, ele foi subindo e começou a frear. Você concorda comigo que não foi brusca a desaceleração? Ela foi bem suave? E justamente pelo fato de ter sido suave, a gente teve justamente pelo, como posso dizer, é difícil explicar isso. Esse movimento de estar indo para frente foi mais tranquilo. Justamente por isso, a aceleração do corpo para dar de cara com o banco, ela foi mais tranquila, foi menor. O cinto aguentou segurar a pancada. E no que ele aguentou fazer isso, ele fez com que fosse a menor aceleração perante mim, por exemplo. Certo? E daí a gente para e pensa, se nesse cinto a gente teve a menor aceleração, aonde a gente vai ter a menor força? Ora, se no PFD, o FMA, a gente tem a aceleração sendo diretamente proporcional à força, aonde a gente tiver a menor aceleração, a gente vai ter a menor força. Foi? Se Miguel ou Bartô também quiserem me complementar, galera, fiquem à vontade, por favor. Se eu falei alguma abobrinha também, é isso. Às vezes acontece. Fechou? Eu acho que foi tranquilo. Beleza, então. Porque às vezes é engraçado a gente ter... O difícil desse exercício é a imaginação, né? Porque muitas vezes a gente está pensando no carro, mas a gente tem que pensar também no cinto segurando o passageiro, para conseguir entender isso um pouco melhor. Né? Bom, vamos lá então. Próximo. Quem se voluntaria aí, gente? Alguém? Quer que eu leia de novo? Pode ir, Ana, se você quiser, fica à vontade. Tá bom, vou ler então. Beleza. Sabendo que a bola tem uma massa igual a 20 kg, está a uma velocidade de 15 metros por hora e até bater no rosto do moço percorreu uma distância de igual a 10 metros. Qual a intensidade de força FR em newtons ao atingir o rapaz? Bom, obrigado, Ana. Então, gente, vamos analisar esse enunciado aqui. Massa, quilogramas. Velocidade, quilômetros por hora. Distância percorrida, 10 metros. Qual a intensidade da força FR, da força resultante aplicada no rapaz? Bom, então a gente quer fazer o quê? Aplicar no FMA, no PFD, porque ó, ele foi em massa.
Já pensa no M. Depois ali ele pegou e falou 15 quilômetros por hora. Isso é velocidade. Velocidade por tempo, a gente consegue chegar em aceleração. E daí ele vem e pede o FR. Aqui, vocês me perdoem, eu só escrevi uma coisa errada. É 10 segundos. Não é distância que era para passar, era... Ah, não, tá certo. Era isso mesmo. Esquece, estou falando abobrinha. Então, ele deu para a gente velocidade, massa, e aí aqui embaixo ele deu um negócio que parece que não faz muito sentido, né? A distância. Ora, mas se a gente relacionar velocidade por distância, o que a gente tem? A aceleração. Vocês concordam comigo? Que é aquele delta S por delta V. Certo ou errado? Beleza? Então, como que a gente vai resolver isso aqui? Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Calma aí. Aí. Bom, então, vamos apagar aqui. A gente quer aplicar no nosso F igual a M, a força é igual a massa vezes a aceleração. Bom, a massa a gente já tem logo de cara, vocês concordam comigo? Ela vale 20 quilogramas. Certo? E daí, se a gente voltar no nosso slide aqui, ó, a gente vai ver que a massa, ela é em quilogramas. Então, tá tudo certo. Beleza? Bom, voltando para o exercício. Daí, a gente quer achar agora a nossa aceleração. Mas ele só deu para a gente velocidade, em quilômetros por hora. E a distância é de 10 metros. Então, a gente sabe que a aceleração é igual a delta S por delta T. Deslocamento... aceleração é igual a velocidade por distância, certo? Miguel, me lembra aí, acho que eu estou confundindo. Confundimos uma coisa. Bom, enfim. Antes disso, galera, vocês concordam comigo que a gente tem que transformar o 15 para metros por segundo, porque a gente está em quilômetros por hora. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é aquele númerozinho mágico do 3,5. Deixa eu fazer na calculadora, gente, porque depois que você começa a fazer engenharia, você nunca mais quer saber de fazer conta no papel. Daí, a gente vai chegar à conclusão que 15 quilômetros por hora... Oi, fala tu. Não é a fórmula do sorvetão? Do V quadrado igual a V0 quadrado mais 2A vezes delta S? Então, é que eu tô achando que eu montei uma coisinha errada no enunciado, porque não seria a distância, seria o tempo, tá ligado? Seria a velocidade no tempo, a gente consegue chegar no bagulho. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos pegar esse 10 quilômetros, esse 15 quilômetros por hora, e vamos colocar que ele seria a nossa aceleração, beleza? Depois eu vou arrumar o slide. Eu acabei querendo montar esse exercício de cabeça e não conferi depois, aí ficou a cagada aí, vocês me perdoem. Mas então vamos pegar e concluir que a gente tem aqui 15 metros por segundo ao quadrado, MSS. Bom, onde que a gente vai chegar com isso? Eu já tenho a massa e eu já tenho a aceleração. Vocês concordam comigo? Então vai ficar 15 vezes 20. Vai ser o nosso F. Portanto, F vai ser igual a... Bom, 15 vezes 20. Para fazer isso de cabeça, como que eu faria para ser o mais rápido possível? Bom, vamos desmembrar esse 15 e fazer um 10 e um 5. 20 vezes 10 é 200. 200 vezes 5, você não vai fazer um vezes outro, tá? Primeiro tem que ser obrigatoriamente aqui. 20 vezes 5, 2, 4, 6, 8, 10. A gente chega no 1000.
E aí, só confirmando, se a gente vier aqui na calculadora e colocar 20 vezes 15, olha só, erros ao vivo. Eu ia falar isso mesmo. Mano, nossa, eu tô confundindo tudo hoje, mano. Enfim, 15. Você tinha que desmembrar o 20 em 2 e 10. É, isso. Eu tô cagando tudo Fazer, hoje. só que você confundiu. Bom, então a gente chega em 300, galera. Isso vai dar 300 newtons, certo? Então, descobrimos a nossa força. E aí essa seria justamente... Opa, eu cliquei no lugar errado. E essa seria justamente a força que ele pergunta aqui. A força que atingiu o rapaz, 300 newtons. Beleza? Gente, eu peço perdão pelos erros nesse último exercício aqui. Fazer as coisas de cabeça às vezes não dá muito certo. Já fica de lição para a próxima. Enfim. Então vamos lá. Hoje, 3 de junho, primeira coisa. Imaginar é o início da sabedoria. Sócrates. Galera, quando for resolver um exercício, vamos lembrar desse aqui do gráfico. E antes de sair fazendo conta, vamos imaginar ele um pouquinho. Para entender o que está acontecendo. Porque muitas vezes não tem conta nenhuma envolvida, beleza? E daí é o seguinte, não teremos lista de exercício dessa aula de hoje, tá? Porque das últimas aulas tem lá 3 listas, eu acredito que vocês ainda estejam resolvendo elas, tá? E daí, estudem um pouquinho elas, no que vocês estudariam hoje, tá? E foquem em juntar possíveis dúvidas de movimento uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, para amanhã. E juntamente com isso, para a semana que vem, ter essas 3 ferramentas nossas, tá? Daí semana que vem a gente vai ver o quê? A aplicação dessas ferramentas juntamente com outros 2 conceitos, força normal e força peso. A gente vai entender o que é cada uma delas, beleza? E aí semana que vem sim, eu vou montar uma lista de exercício bonitinha, nada a ver com esse último exercício que eu quis montar de cabeça, deu tudo errado, vocês me perdoem. E é isso, beleza? E juntamente com isso, dessa lista da semana que vem, vocês fiquem à vontade, galera, para tirar qualquer dúvida, qualquer coisa. Fechou? Ficou alguma dúvida de hoje, pessoal? Tranquilo? Beleza, então. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que todo mundo tenha entendido. E, calma aí. Obrigado, Ana. Vai ter as 3? Vai sim, Sofia. Agora vai ter geografia na sequência, beleza? E é isso, vai ter geografia. Então é isso, galera. Brigadão aí por vocês terem comparecido. Desculpa novamente por esse erro no final, só cagada. Mas eu espero que vocês tenham entendido, então, as nossas 3 ferramentas. Tia Nércia, pra fuder, bola na cara, ação-reação. E aí, a partir da aula que vem, a gente vai estar aplicando essas 3 leis com algumas outras teorias, né? Força-peso, normal, tração, por exemplo. Mas isso é coisa para os próximos capítulos, fechou? Valeu, pessoal. Até semana que vem.